Salmos no número 90. Salmos de número 90. Nós vamos fazer duas leituras de dois textos. O primeiro está no Salmo de número 90, no verso de número 2. Você crê que Deus está no controle das suas vidas? Amém. Deus então está no controle das nossas vidas. Muitas vezes a gente ouve essa frase, ou a gente fala isso, mas a nossa compreensão lá não fica nítida. Eu quero compartilhar com você a respeito dessa temática a partir de agora. Eu creio que nós sairemos daqui cheios da graça e da benevolência do Senhor. Salmo 90, verso 2 diz assim: antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Agora você abre sua Bíblia em Isaías, no capítulo de número 46. Vai um pouquinho para frente. Você encontra Isaías 46, no verso 10. Que diz assim: desde o início faço conhecido o fim, desde os tempos remotos o que ainda virá. Digo: meu propósito permanecerá em pé e farei tudo o que me agrada. Interessante que quando a gente abre em Gênesis, no capítulo de número 1, você pode acompanhar o texto e abrir em Gênesis capítulo de número 1, você vai perceber dos versículos de número 1 a 4, que diz lá que no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. E se Deus realmente está no controle de todas as coisas, e Ele criou todas as coisas, e Ele está no controle das nossas vidas, a gente precisa entender o que significa a palavra controle. Quando a gente abre o dicionário, a gente vai encontrar lá que controle significa domínio, autoridade, poder, governo, direção, liderança. Deus exerce todo o domínio, autoridade e poder sobre toda a criação dele. Ele também governa as nossas vidas, Ele lidera como um Pai amoroso, bondoso, benigno, longânimo, um Deus que tem todo o domínio sobre tudo e todos, e que não deixa de estar governando a nossa mente em autoridade e poder, e também liderando as nossas vidas para nos direcionar, para nos ensinar, para nos conduzir, para nos admoestar, para poder orientar as nossas vidas através do Espírito Santo dele. E quando Deus cria todas as coisas, eu quero começar a trazer algo para você refletir comigo. Está escrito lá em Gênesis. Mas quando a gente abre Lucas, no capítulo de número 23, e você pode acompanhar o texto dos versículos 44 a 47, diz que já era quase meio-dia, e trevas cobriram toda a terra até 3 horas da tarde. A gente leu em Gênesis que Deus, Ele separou a luz das trevas, mas nesse momento aqui, nessa parte, Jesus está crucificado. Diz que meio-dia já existia trevas. Olha que tremendo o que Deus faz e o domínio que Ele tem sobre tudo. O sol deixara de brilhar e o véu do santuário se rasga de alto a baixo. Jesus bradou então em alta voz: Pai, nas Tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, ele expirou. O centurião, vendo o que havia acontecido, louvou a Deus, dizendo: certamente este homem era justo.
Então todas as coisas vão acontecer porque tem um determinado propósito, um desígnio. A vontade de Deus prevalece. Deus cria todas as coisas e Ele coloca Jesus para poder ser um intermediador, aquele que vai restaurar a aliança, o relacionamento com o ser humano. Jesus é crucificado, os nossos pecados são apagados, são desfeitos através do derramamento de sangue. Nós somos então curados e livres, como diz em Isaías 53. E a partir desse momento, então, Deus abre as portas do céu para poder entrar novamente em intimidade com o ser humano, porque o ser humano pecou, está destituído sim da glória de Deus, e os pecados separam o ser humano do Senhor. Mas Deus já tinha um plano perfeito, construído, concreto, algo sobrenatural que Ele já estava designado desde o momento que Ele pensou em criar todas as coisas. Quando a gente lê em Gênesis, percebe que Ele então cria os céus e a terra. Jesus já fazia parte e já faz parte desse processo. E quando a gente abre em Apocalipse, capítulo número 13, versículo de número 8, diz que todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. E aí está escrito no finalzinho do versículo de número 8 de Apocalipse 13, que esse Cordeiro foi morto desde a criação do mundo. E eu quero trazer a você agora um momento de reflexão para a gente raciocinar a respeito disso. No princípio, Deus criou os céus e a terra estava sem forma e vazia. E Jesus, então, ele aparece num determinado tempo, ele entrega o Espírito a Deus, ele volta para Deus, ele agora se torna Deus, mas em Apocalipse diz que o Cordeiro foi morto antes da criação do mundo. Olha que confusão. Será que a nossa Bíblia está toda atrapalhada e a gente não está entendendo a cronologia das coisas? Ou será que a gente que não teve uma profundidade de reflexão a respeito disso? Deus criou algo que já estava acontecendo, já tinha acontecido e aconteceu. Aí está escrito na nossa Bíblia, nas Escrituras Sagradas, que o Cordeiro foi morto antes de todas as coisas. Antes de criar, de haver a criação, de separar tudo, de haver luz, houve cruz. Posso ouvir uma glória a Deus? Glória a Deus. Se a gente para começar a refletir sobre isso, a gente percebe que realmente Deus está no controle das nossas vidas. As nossas vidas não estão à toa, perdidas, à mercê da vontade das outras pessoas, do contexto que a gente vive ou do ambiente somente que a gente esteja. Deus, na presciência dele, na onisciência dele, na soberania plena, da onipotência tremenda dele, ele já tinha feito tudo com um propósito, e eu e você fazemos parte desse propósito dele para sempre. Amém? Amém. Não é à toa que ele nos reúne nessa casa de oração para afirmar isso e dizer que ele tem o domínio, autoridade, poder, governo, direção e liderança das nossas vidas em todas as áreas. Olha aí o que está escrito em 1 Pedro, no capítulo de número 1, nos versículos de número 18 a 21. Abra aí e acompanhe comigo. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo,
como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Esse texto mostra que em Cristo, por Cristo e por meio de Cristo, Deus já tinha criado todas as coisas, inclusive eu e você, para esses dias, para essa geração, e Ele controla a nossa vida para que nós sejamos bem-sucedidos e as coisas aconteçam de acordo com a vontade dEle. Não adianta correr, não adianta fugir, não adianta inventar outro plano, vai convergir para Cristo. Aí Paulo, percebendo isso, ele diz: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Jesus já era conhecido por Deus antes da criação do mundo. Jesus estava com Deus. Jesus é o próprio Deus e faz parte dessa Trindade Santa. Ele é o próprio Deus que se encarnou e veio se relacionar comigo, contigo, com a humanidade toda, para que a nossa vida esteja alinhada com aquilo que Ele quer. Então hoje é noite de realinhamento com o propósito de Deus, porque Ele controla as nossas vidas e quer que a gente tenha prosperidade. E essa prosperidade, ela não é riquezas materiais, ela é muito mais do que isso, são riquezas espirituais. A prosperidade bíblica é a paz no Espírito, é entender e compreender as profundezas, as grandezas de Deus, é estar num relacionamento profundo com o Senhor, é viver em plenitude com Deus para a glória e louvor do nome dEle. E é lógico que a consequência disso vem questões materiais. Deus é um Deus que ama abençoar aquele que Ele criou e amou e fez para a glória do nome dEle. Nós, eu e você, somos filhos e filhas de Deus para que aconteça tudo em louvor a Ele. Olha o que diz Efésios, capítulo de número 1, versículo 3 e 4. Eu sei que você ainda está refletindo sobre a questão de Gênesis, de Lucas e de Apocalipse. Parece que está numa sequência cronológica de acontecimentos, mas eu quero te dizer que tudo já tinha acontecido em Cristo. E o tempo passa e nós, no ano aproximadamente 2023, para nós que estamos no Oriente, 2028 para alguns, mais 5.000 e tantos para outros, não interessa esse tempo cronológico, o cronos do homem, o importante é o Kairos de Deus, que é um tempo só, e esse tempo está acontecendo ao mesmo momento que eu e você estamos aqui. Deus conhece a nossa vida muito antes de criar todas as coisas. Quando Deus olha para mim e para você, Ele consegue perceber crianças, neném de colo, adolescentes, adultos, idosos e vivendo com Ele na eternidade. Quando Deus olha para mim e para você, Ele vê toda a nossa vida como um único, não por etapas. Amém? Efésios 1, 3 e 4. Efésios capítulo de número 1, versículo 3 e 4 diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. A palavra é clara. Ele diz que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. É tempo de cura e libertação plena nas nossas vidas. Não é tempo mais para ressentimento, para mágoa, para tristeza, melancolia. Não é tempo mais para sofrimento desnecessário. O sofrer no sentido de estar vivendo com Cristo e muitas vezes ser perseguido, mas o sofrimento que vai gerar glória, que vai gerar vida, que vai gerar unção e louvor para o nome de Jesus. E continuidade do texto diz: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo.
para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Deus separou a mim e a você antes dele criar os céus, a terra e o mundo no qual vivemos. Não sei se você está conseguindo entender esse mistério poderoso, mas Ele nos escolheu para vivermos em integridade na presença dEle, separados do mundo, separados do pecado, vivermos uma vida em busca dessa santidade, vivermos uma vida transformada de glória em glória, uma vida gloriosa no Senhor. Deus nos escolheu antes de criar o mundo. Então, espera aí. A gente lê em Lucas que Jesus, naquela hora, Ele entregou o Espírito e disse ao Senhor que nas mãos de Deus Ele estava colocando o Espírito dele e ele morre fisicamente. O centurião então louva a Deus, dizendo que o acontecimento não era para uma calamidade, mas era para a glória de Deus, porque aquele homem era justo. Então eu quero te dizer o seguinte: tem coisas que estão acontecendo na nossa vida que parece que são coisas ruins, mas isso está convergindo para que outras pessoas encontrem a Cristo, tenham um relacionamento com Deus. Tudo que está acontecendo na nossa vida, de bom ou de ruim, é para a glória de Deus. Antes de Cristo dizer que estava entregando o Espírito, nós já fazíamos parte do plano perfeito de Deus com Ele, nele. Nós já estávamos em Cristo antes dele morrer pelos nossos pecados. Aleluia! O Evangelho é loucura para aqueles que perecem. Esses crentes são gente doida. Olha que loucura é essa. Como é que a gente vai entender essas coisas se não for através do Espírito Santo? O Espírito faz com que a gente discirna todas as coisas. Aquele que vive na carne não consegue discernir as coisas de Deus, só pensa nas coisas materiais, humanas, limitadas. Mas aquele que vive no Espírito consegue entender as coisas de Deus, porque o Espírito de Deus nos ajuda, nos ensina e está conectado à mente de Cristo. Aleluia! E aí, quando a gente percebe que o Cordeiro foi morto desde a criação do mundo, ou algumas traduções antes dessa criação, Jesus já tinha morrido no tempo oportuno para que eu e você pudesse estar nesses dias, nesse local e nesse momento, nascido na nossa família, estar nesse trabalho e cumprindo um propósito para a glória e louvor do nome de Jesus. Não tem nada fora do controle de Deus. Eu e você somos missionários, os enviados de Deus nessa terra para proclamar o ano aceitável do Senhor. É tempo de falar sobre o amor, a bondade de Deus, e o nosso testemunho seja para louvor e glória do nome de Jesus. Você não está nessa família por acaso, você não nasceu nessa família por acaso, você não está nesse lugar, nem congrega aqui por acaso, nem muito menos você está no seu trabalho simplesmente porque não tinha outro trabalho feito, então resolvi abrir a porta de emprego. Eu estou lá para fazer alguma coisa, quem sabe, eu estou girando em círculo, não sei para onde eu vou, o que eu vou fazer, com quem eu vou casar, o que vai acontecer da minha vida. Você pode até não saber, mas Deus já sabe de todas as coisas antes mesmo de você nascer. Agora nós precisamos descobrir a nossa identidade em Cristo. Quem sou eu, Senhor? Quem sou eu, Filho do Homem, para que me visites? Eu te convido a partir desse momento para você
se identificar em Cristo. Saber que sua vida só tem sentido se estiver alinhada com Cristo, com a palavra de Deus. Fora de Cristo, a vida do ser humano não tem sentido, direção, nem propósito. Porque Ele criou a cada um de nós com um propósito específico. Então vamos cumprir o propósito de Deus. Não deixe passar o tempo da visitação de Deus na sua vida. Abra em Filipenses capítulo número 3, versículo 20 e 21, para a gente firmar essa nossa cidadania no céu e a gente ter certeza que Deus está falando todas essas coisas a respeito do controle de tudo. Carta aos Filipenses, capítulo número 3, versículo 20 e 21 diz, já começa dizendo, a nossa cidadania, porém, está no céu. Vou repetir, a nossa cidadania está nos céus. E aqui você não precisa nem ter dupla cidadania, porque você já tem dupla cidadania. Não precisa nem de passaporte, que você está selado e remido pelo sangue de Jesus. O Espírito Santo é o selo da salvação que nos coloca na eternidade em glória e diz que nós somos seres também espirituais e nós não pertencemos a esse mundo, nós estamos transitando por ele, mas nós somos espirituais e vivemos no céu com o Senhor para sempre. De lá vimos e para lá voltaremos. E na nossa vida tem um tempo físico, e esse tempo físico Deus resolveu nos colocar na terra para um aperfeiçoamento, para um treinamento, para uma vida em Cristo, para cumprimento de um desígnio, para vivermos uma história física também, mas nós somos seres espirituais e para lá voltaremos para sempre. A nossa cidadania está nos céus, de onde esperamos ansiosamente, não com ansiedade, mas com aquela vontade tremenda, ânsia, uma vontade extraordinária de estarmos com o Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Em Cristo, tudo e todos estão sob o domínio dele. Nada fugiu do controle de Deus. Mas o país está do jeito que está, a corrupção está dessa maneira, estou sem dinheiro, vai quebrar o banco, eu não tenho um emprego. Se você conseguir transcender esse pensamento, eu quero lhe dizer que a partir de agora, nada pode faltar na minha e na sua vida, porque estamos separados para um cumprimento de Deus. E se estamos aqui com a missão, o próprio Deus e o que nos enviou é poderoso para nos fornecer, para nos dar tudo aquilo que precisamos para o cumprimento da missão. Deus não nos vai dar nada que não seja para o cumprimento da missão. Agora, se estiver alinhado com a missão, com o propósito, pode saber que tudo vai acontecer para a glória dele. Então a gente precisa descobrir qual é o propósito de Deus nas nossas vidas, para que nesse alinhamento a gente saiba que Ele está no controle e tudo vai convergir para a glória dele. Ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Estávamos em espírito, vimos, nascemos, estamos no corpo físico, temos desejos, vontades, a nossa alma existe com os nossos pensamentos, aquilo que a gente
perpassa ou vive nos dias de hoje, ou vivemos, mas em um determinado momento nosso corpo se glorificará, porque Deus vai transformar esse corpo assim como Ele fez com Cristo, e eu e você estaremos de volta na eternidade, nos céus em glória com Ele para sempre, porque Ele cumpre o que Ele falou e Ele está controlando a nossa vida em tudo. Ainda que você não queira, você está caminhando para o céu. Ô glória! Aleluia! Quanto mais você resistir, mais vai sofrer, porque Ele te convidou para você andar no caminho da verdade e da vida. Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Se a gente está disposto a estar nesse caminho, os sofrimentos, as tristezas, as preocupações, os medos, as dúvidas vão ser quase insignificantes. Nós somos seres humanos, vamos ter tudo isso. Daqui a pouco a gente vai entender sobre essas coisas, porque Deus vai retirar todos esses sentimentos pessimistas da nossa vida ainda hoje, para que a gente caminhe de glória em glória, cheio de alegria e crença que Ele é poderoso para cumprir aquilo que Ele falou. Olha só o que diz 1 Pedro 5,7. Você que chegou, quem sabe, ansioso, nós que estamos cheios de preocupações, que entendemos que no mundo teremos aflições. Quem sabe nesses dias você tem passado por ansiedade, nós temos passado por preocupações, ou temos sofrido diversas aflições. Eu quero te dizer que a palavra de Deus em 1 Pedro 5,7 diz que é para lançar sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Se Ele está no controle das nossas vidas, a ansiedade, a preocupação e a aflição caem por terra. Porque Ele venceu o mundo e nós nele somos mais que vencedores em Cristo, ainda que passemos por tantas dificuldades, perseguições, problemas e restrições. Mas o propósito da nossa vida é muito maior do que apenas ter sucesso, fama, status, poder, cargo, bens materiais. Nós não fomos criados para isso, nós fomos criados para a glória e louvor do nome do Senhor. A nossa vida é espiritual. E isso vai ser consequência, alguns com mais, outros com menos, mas não vai importar, porque o que Deus mais quer como um pai para mim e para você é um relacionamento verdadeiro, que a gente possa estar cada dia mais íntimo do Espírito Santo dele, se envolver com ele, conhecer as profundezas, as grandezas. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, para que a gente possa ter uma vida eterna abençoada para todos sempre, amém. E nesse interim, o diabo vai enganar a muitos, porque vai colocar entretenimentos para que as pessoas elas fiquem num parque de diversão, elas fiquem envolvidas com coisas que não têm significado espiritual, e a vida vai passando, os anos vão avançando e a pessoa não vai cumprindo aquilo que Deus quer, aquilo que Deus fez, aquilo que Deus designou. Se Deus está no controle da minha e da sua vida, nós precisamos ir e cumprir a missão, o objetivo, o propósito de Deus. E é mais do que um entendimento, é um despertar da consciência que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo, para que a nossa vida não seja correndo atrás de vento, atrás de algo sem fundamento, atrás de algo perecível. Nós não corremos para ganhar uma coroa perecível, mas algo que vai ser eterno para sempre. Não que alcancemos essa plenitude, mas corremos para o alvo em excelência, como Paulo afirmou. Olha o que diz Isaías, capítulo de número 41, versículo de número 10. Eu e você, quem sabe, chegamos aqui ou temos passado por medo, inquietudes, angústias.
medo do desconhecido, angústias com as situações da vida, inquietos, não conseguimos dormir, descansar como deveria, já está refletindo até em doenças físicas, coração saltando, palpitando, pensamentos vagos, tristezas, incredulidade, questionando sobre situações da vida, questionando sobre tantas coisas. O medo então toma conta. A palavra de Deus diz que o amor lança fora todo medo, porque Satanás vai colocar o medo nas pessoas e esse pavor faz com que elas não avancem, não caminhem, não sigam adiante, porque elas vão estar presas nessas inquietudes, essas angústias. Mas a palavra de Deus em Isaías 41:10 é clara e ela afirma para a gente e diz o seguinte: por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e eu o ajudarei. Está com medo de quê? Está angustiado com o quê? Está preocupado com o quê? Deus está no controle das nossas vidas. E Ele ainda finaliza dizendo: eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Deixa essa palavra penetrar agora no seu ser e transformar seu entendimento, curar a sua alma, libertar o seu espírito. Jesus Cristo se manifestou para desfazer as obras do diabo, o engano, a mentira do inimigo, dizendo que a gente não pode, que a gente não tem capacidade, colocando fake news, espalhando notícias ruins, usando pessoas, lugares, coisas, situações para desvirtuar a palavra, modificando a palavra da verdade, para que a gente não viva aquilo que Deus quer, mas está caindo tudo por terra hoje, porque a palavra de Deus é o poder dele para aquele que crê, e ela não volta vazia. Ela vai voltar a Deus e vai cumprir aquilo que apraz a vontade dEle. Quem sabe a gente está cheio de dúvida, incertezas, inseguranças, dúvida se deve ou não fazer, dúvida se realmente essa palavra que a gente lê é a verdade, e por que acontece com os outros não acontece comigo. A incredulidade então muitas vezes toma conta da alma do ser humano, na minha e na sua vida, e a gente fica pensando em coisas que não deveria, achando que Deus não está cuidando da gente, que a gente está vulnerável às situações, aos problemas, que a gente está fácil como presa para o inimigo, vida de incertezas. Não sei o que vai acontecer amanhã, o que pode acontecer, e acaba então vivendo mais amanhã do que hoje em Cristo, olhando para trás, e aqueles traumas que aconteceram são gatilhos que vão nesses dias ser disparados, e a gente olha o que aconteceu na nossa vida outrora no passado e começa a ser impedimentos, e o inimigo começa a atirar nesse alvo chamado a mente, e essa batalha na nossa mente faz com que a gente pense que Deus não está controlando realmente todas as coisas. Mas eu quero que essas incertezas, essas dúvidas, essa insegurança, ela caia por terra hoje, através dessa palavra que está em João capítulo 11, versículo 40. Abra aí para a gente ler junto. Você pode estar com a tradução semelhante, mas o significado no final é o mesmo. João 11:40 diz:
Jesus estava falando ali, naquele momento, que ia ressuscitar Lázaro. E ele fala para mim e para você, como as irmãs, como os irmãos, como filhos de um Deus que controla todas as coisas e principalmente as nossas vidas. Não lhe falei que se você crer, você verá a glória de Deus? Creia somente. Essa crença é uma convicção, é não titubear, é não duvidar, é ter a certeza que Deus vai operar, ainda que a gente não esteja enxergando nada, vendo nada, porque Ele controla as nossas vidas. Ainda que alguém fale, te mostre, te traga dados científicos, te comprovem cientificamente diferente, se você crer, verá a glória de Deus. Lázaro estava morto há 3 dias, mas ele o ressuscitou. Deus pode ressuscitar sonhos, planos. Deus pode ressuscitar pessoas. Deus pode ressuscitar e dar vida naquilo que não tem mais vida. Lázaro já deveria estar cheirando mal, fedendo, sem pele, comido pelos bichos, pelas bactérias, estava em putrefação. Mas Deus trouxe a vida. Se Ele fez isso e Ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje, eternamente, você acha que esse problema, que essa situação, que aquilo que a gente está vivendo, Deus é poderoso para poder modificar ainda hoje? Se crer, verás a glória de Deus. Então, quando a gente olha para Gênesis, capítulo de número 1, Lucas 23 e Apocalipse 13, todas essas etapas é uma só, em Cristo. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Amém. É em Cristo. Tem que estar em Cristo. Fora de Cristo não existe essas coisas. Mas em Cristo tudo que a gente está falando e ministrando é verdadeiro. Abra sua Bíblia em Apocalipse 22, 13. E ela vai confirmar esses 3 textos de Gênesis, Lucas e Apocalipse. Em um só versículo, ele afirma os 3 textos. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Jesus, Ele é o Alfa e o Ômega, a primeira e a última letra do alfabeto grego. Significa que Ele estava e Ele é desde o início da criação. E também todo o tempo, até o final de todos os tempos. Ele é o primeiro e o último. Ele é o primogênito dentre a criação. E nós estamos nele como os filhos e filhas, para o cumprimento daquilo que Ele quer. Ele é o princípio e o fim. Tudo inicia nele e converge para Ele. Estávamos nele, estamos nele e voltaremos para Ele. Nós somos dele, nós pertencemos a Ele. E se nós estamos e pertencemos a Ele, Deus está no controle de tudo nas nossas vidas para sempre. Ele pode usar situações difíceis, Ele pode usar doenças, Ele pode usar problemas, aí depende de como Ele vai tratar o nosso caráter.
Por isso que a gente aprende que se estivermos temente e humildes na presença dEle, sofreremos menos para poder estarmos com um caráter mais próximo dEle. Esse sofrimento não é porque nos identificamos como cristãos, mas o sofrimento que eu falo aqui é em relação ao entendimento de quem é Deus nas nossas vidas e por que estamos aqui para poder cumprir aquilo que Ele designou. Não precisamos passar situações desnecessárias se a gente entender isso. Agora, muitas situações nós vamos enfrentar para que alcancemos a maturidade, a plenitude em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E se você volta então para o Salmo de número 90, no verso de número 2, você percebe e agora fica mais evidente que Deus está no controle da sua vida. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, Tu és Deus. Ele fala que Ele é quem é, eu sou quem sou. E quando a gente então abre Isaías 46:10, explica realmente o texto dos Salmos, e a Bíblia é autoexplicativa, e ela define, e ela coloca uma explicação completa para que a gente não tenha dúvida. Desde o início faço conhecido o fim. No início Deus já sabia o fim. Ele é o Alfa e o Ômega. Desde os tempos remotos, o que ainda virá, meu propósito ficará de pé e farei tudo o que me agrada. Deus não vai mudar a vontade dEle por causa dos nossos caprichos. Deus não vai mudar aquilo que Ele já designou para acontecer por causa da vontade do ser humano. Então, pastor, para que serve a oração? A oração não serve para a gente mandar em Deus e fazer com que Ele cumpra aquilo que a gente quer. A oração faz com que a gente comece a se alinhar na vontade dEle. A gente pode até começar orando aquilo que a gente quer, mas a gente termina orando aquilo que Ele quer. Então a oração é para que a gente possa entender quem somos e o que estamos fazendo e o que deveremos cumprir. A oração é para que a gente tenha intimidade com Deus através do Espírito Santo dEle, para a gente estar cumprindo a vontade boa, perfeita e agradável dEle. Nós precisamos de oração todos os momentos, orar sem cessar, porque Ele está controlando as nossas vidas. E quando a gente tem essa compreensão, a gente ora mais. Porque se a gente sabe que Deus está controlando a nossa vida, então a gente passa o dia todo em oração, em espírito de oração, para que Ele possa fazer aquilo que Ele determinou. Se a gente tem pouca oração, Deus vai tentar chamar a nossa atenção. E uma das maneiras de Deus chamar a nossa atenção é com doenças, enfermidades, crises, problemas e situações difíceis. Mas isso não é porque Ele é um Deus punitivo, mas é porque Ele está querendo nos alinhar para que nós venhamos a estar novamente no caminho que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ainda que todas essas coisas que eu falei possam não ser um instrumento de Deus para convergir naquilo que Ele quer, pode ser somente situações que a gente está vulnerável nessa vida e nesse mundo. Porém, como Deus está no controle, Ele vai usar todas as coisas para glorificar o nome dEle e fazer com que a gente amadureça em fé e caminhe de glória em glória. Aleluia! Nos alegraremos no Senhor, porque Ele está no controle de tudo. Você que teve esses dias pensamento achando que Deus não estava controlando, ou tinha perdido o domínio sobre o que você orou e talvez Ele não respondeu. Você que ficou com medo de alguma situação ou passa por alguma questão de medo,
Quem sabe você está com ansiedade, ansioso por questões variáveis da vida, preocupado com alguma coisa, aflito com algum pensamento que não sai da sua mente, inquieto na alma, já está perdendo o sono, cheio de angústia, a dúvida tomando conta, a incerteza, a insegurança. Deus te trouxe aqui nesse dia, nessa hora, nessa noite, para te dizer: Ele está no controle da sua vida. Se você puder fechar seus olhos agora. Ele tem todo domínio, autoridade, poder, governo, direção e liderança sobre nós. Ele não se esqueceu de mim e de você. Ele não se atrapalhou durante o tempo. Ou quem sabe Deus sumiu, se esqueceu, dormiu, cochilou, vacilou. E quando Ele abriu os olhos, a gente estava nessa situação e agora Ele está tentando retirar a gente desse problema. Não. A Bíblia diz que Deus não dorme, que os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Deus está em tudo e em todos. Ele é onipresente. Ele conhece todas as ciências, Ele sabe todos os pensamentos de todas as pessoas nesse exato momento. Ainda aqueles que vão acontecer, se existem mais de 7 bilhões de pessoas hoje na Terra, Ele conhece todos os pensamentos dessas pessoas para os dias futuros. Deus é onisciente. Ele sabe onde está a menor formiga agora em outro país, construindo a casinha dela. Deus sabe onde estão todos os insetos, todas as folhas caídas. Deus conhece todas as estrelas pelo nome. No momento que você está refletindo sobre essas coisas, está nascendo bilhões de estrelas e Deus já está colocando o nome em uma por uma. Nessa hora que você nem sabe, Deus já tem diversos espíritos com Ele. E aqui não é espiritismo que eu estou pregando, mas eu estou falando de um ser espiritual que ainda vai nascer para a década da frente e já sabe o que eles vão pensar, o que eles vão fazer e quem são os escolhidos para a glória do nome dEle. Aleluia! E tudo que eu vivi, Senhor, e porque esse tempo todo, e porque minha vida está assim. Tem coisas que não pertencem ao homem descobrir agora, estão escondidas em Deus, mas se Ele quiser, Ele pode revelar. Deuteronômio 29:29. Porém, Ele não tem a obrigação de contar todas as coisas, porque Ele é soberano, Ele é Rei, Ele é Deus. Mas Ele faz questão de mostrar o caminho, de guiar os nossos passos, de nos conduzir pelas veredas da justiça, pelo amor do nome dEle. E muitas vezes a gente vai ter que trilhar um caminho sem saber para onde a gente vai, mas com a certeza que nós estaremos na eternidade em glória, porque se Ele contar tudo, pode despertar em nós sentimentos que não é agradável a Ele. Mas uma coisa a gente tem certeza: se nesse caminho Cristo está conosco, é o melhor caminho. E se a gente anda na verdade, nada pode ser além da verdade, porque essa verdade nos liberta dos enganos, das mentiras. Ela nos dá discernimento. E nesse caminho de verdade, nós temos uma vida em abundância. A nossa vida é eterna. Nós não morreremos, nós somos eternos. Poderemos sair desse corpo físico, mas nós estamos na eternidade para sempre, porque nós fomos escolhidos antes dessa criação em Cristo Jesus. E aí Deus nos
nos reúne nessa casa de oração para nos perguntar o que a gente está com medo, o que a gente está ansioso, o que está preocupando e colocando nossos corações aflitos, o que tem colocado angústia nas nossas mentes, qual é a dúvida que está passando, está inseguro, incertezas com o quê? Lance nesse momento as suas ansiedades, porque Ele tem cuidado de você. Coloca na cruz agora essas preocupações, essas dificuldades, esses problemas. Encrava essas situações na cruz junto com o pecado agora. Deus está te convidando a colocar na cruz essas situações em pecado. Crucifica a carne. Espiritualmente falando, Deus tem cuidado de nós. Ele fala para mim e para você: ei, não tema, eu estou com você, não tenha medo, porque eu sou o teu Deus. Creia somente e verás a glória de Deus. É chegado um novo tempo. O que era até hoje encerra aqui, porque Deus está nos trazendo para a plena vontade dEle.